A Daniele falando de saúde, falou com a doutora Lorena e mostra muita coisa interessante para você, sempre dando as melhores dicas. Maraponga Macho Moda, moda muda a vida. Maraponga Macho Moda, moda muda a vida. Venha ver seu sonho acontecer, seu negócio brilhar, o futuro fazer. Shopping exclusivo para lojistas e revendedores de moda. Maraponga Macho Moda, moda muda a sua vida. 3495-2122. Estou aqui com a doutora Lorena Cortez, fisioterapeuta, que vai nos falar um pouco sobre essa clínica maravilhosa, que tem uma super estrutura, muito bacana mesmo, e vai falar sobre o pré e o pós-operatório de cirurgias plásticas. Nós nos preocupamos muito com o pós, e ela estava falando sobre a importância do pré, né? O mal da mulher, o mal do brasileiro é de querer fazer uma coisa para uma cirurgia, tá correndo pro médico e faz aquela cirurgia, sem se preparar psicologicamente e também no corpo, né, doutora Lorena? Então fala um pouquinho pra gente sobre esse pré e o pós-operatório da cirurgia. Tudo bom, Daniela? Tudo bem. Olha, o pré-operatório, por que ele é importante? Porque é o momento que a gente vai conhecer essa paciente. Ela já vem de um médico, então o cirurgião plástico ele já conhece os anseios, conhece a vontade que ela tem de fazer aquela cirurgia, o porquê, mas nós não. Então seria interessante que todas tivessem, embora não seja rotina, é muito difícil de uma pessoa fazer o pré. Mas por que seria interessante? Porque é nesse momento que a gente conversa com essa paciente e consegue fazer uma anamnese vigorosa, consegue tirar medidas no antes, para depois fazer uma comparação no após, consegue fazer um parâmetro para analgesia, a gente usa determinados equipamentos para analgesia, e é interessante que se faça esses parâmetros antes, porque após a cirurgia ela tem uma diminuição de sensibilidade. Então, tem equipamentos que eu só posso usar se eu tiver mais ou menos um parâmetro até onde eu posso ir com essa intensidade na paciente. Se ela vem no pré, eu faço esse pré, coloco esse aparelho nela, vou colocando aqui na minha anamnese os parâmetros relativos a ela e fica muito mais fácil. Outra coisa também, a gente vê a qualidade da pele, a gente vê a questão postural, porque às vezes a paciente faz uma cirurgia plástica, mas ela tem uma postura totalmente descompensada. Então, o que eu sugeriria? Que depois, antes dela fazer essa cirurgia, ela fizesse uma avaliação postural com uma fisioterapeuta no RPG, depois dessa avaliação, que ela se organizasse, fizesse um tratamento pré, para a gente preparar essa pele, para a gente corrigir algumas imperfeições, hidratar, trabalhar bem essa questão da gordura abdominal, as gorduras localizadas, porque só facilitam o procedimento do cirurgião. Mas não é rotina. Então, como não é rotina, o que a gente faz? Porque as pessoas precisam ter essa consciência. Porque quando você faz essa cirurgia, qualquer cirurgia plástica, você está ótima, maravilhosa, parte para um procedimento cirúrgico e você sai extremamente limitada. Se você faz uma cirurgia facial, você tem suas limitações. Se você faz ou abdominoplastia, ou uma lipo, ou uma cirurgia de mama, você também fica limitada. Porque você não pode movimentar seus membros superiores, você não pode se levantar sozinho no início. Nos primeiros dias são difíceis, né? Você sente muita dor. Aí você você consegue, depois você corrige, né? Você adota uma postura, quer dizer, quando você faz a cirurgia, você adota uma postura antálgica, essa postura traz para você inúmeras consequências
Porque você começa a ficar toda endurecida. As articulações começam a não se Depois, mobilizar exatamente. entendi. Por quê? Porque você tem que deitar numa certa posição, você tem que sentar numa certa posição, e você procura a posição mais cômoda para que você não sinta dor. Não é a correta, mas é a mais cômoda. Então, o que a gente faz quando recebe o paciente aqui? Nós temos a fisioterapeuta que cuida da parte pós-operatória, que sou eu no caso, ou a doutora Natália. Nós temos a doutora Raquel, que é uma terapeuta manual, que cuida de toda essa parte de mobilização de articulação, de mobilização muscular. Ela trabalha toda essa questão de cervical, de coluna, mobiliza os membros inferiores. Aí vem depois a parte da drenagem linfática. Que a gente pensa, a maioria das pessoas, né? Pensa que o pós é só fazer massagem, Não, uma drenagem linfática. E as pessoas fazem muito isso, ligam pra gente e dizem, quanto é o pacote de drenagem linfática? Aí sempre eu peço para a secretária passar para mim, para que eu explique que a drenagem linfática, ela faz parte do pós-operatório, mas ela termina o pós-operatório. É a parte gostosa, é a parte que você drena aquele líquido, que você melhora aquele edema. Mas antes disso, a gente tem, por obrigação, até por ser fisioterapeuta, de ver o paciente de uma forma geral. Meu paciente de pós-operatório, não é um paciente que foi ali, fez uma cirurgia de mama ou fez uma líquido. Não. Meu paciente, ele vem com diversas limitações e nós temos a obrigação de trabalhar todas elas, seja respiratória, seja muscular, seja articular. E também, é lógico, não esquecer da parte da cirurgia, que é o pós. Mas a nossa paciente, ela tem toda essa assistência. Se ela precisar, reorganizar o corpo, né? Reabilitar. Porque quando cirurgia, qualquer cirurgia, seu corpo vai... Exatamente. E elas ficam assim, uma ansiedade muito grande de ver o resultado. E às vezes não se ajudam, e a gente vai orientando, a gente orienta a questão de postura, que é importantíssima. A questão de você começar a ter independência nas suas atividades de vida diária, porque as pessoas chegam, eu estou comendo porque minha mãe está dando na minha boca. Eu estou tomando banho porque... Não é necessário isso. Uma cirurgia plástica, ela também não castra você para você ficar sem... Não, você só tem que fazer de uma forma correta, mais confortável. Então, assim, nosso papel também está nisso. A gente passa essas informações para a paciente, como é que ela pode fazer essas atividades dela de maneira mais confortável, sentindo menos dor, né? Então a gente passa, às vezes liga, você atende em casa? Nós temos um serviço para ser atendimento em casa, no home care, mas o que a gente frisa? Que você sai de casa. Você não está com patologia, você não está doente, você fez uma cirurgia plástica. Mas quanto mais tempo você entrar na sua rotina, você se levantar, você começar a fazer as coisas que você faria, claro, você tem certo limite, mais rápido você volta, com certeza, ao normal. E pré-operatório vocês também não fazem orientação. A pessoa vai para a cirurgia, nós damos todos, exatamente. Por exemplo, tem paciente que me diz, doutora, aconteceu isso assim comigo. É normal? É normal. Por que essas dúvidas? Porque não teve um pré-operatório. E se ela tivesse vindo, essa conversa que a gente está tendo aqui, a gente teria com a paciente. Olha, se no outro dia você sentir isso, é normal. Se você sentir aquilo, é normal. Se você não tiver condição de fazer isso, é normal. Então, a gente já, pela rotina, a gente já sabe quais são as dúvidas mais frequentes, quais são as angústias dela. Mas isso não acontece. Aí, às vezes no meio da noite, às vezes de madrugada, incomoda o médico. Às vezes liga pra gente, olha, está acontecendo isso, eu estou com medo. Não se preocupe, é normal. Mas por que esse medo, esse receio? Porque elas se preocupam muito em pesquisar o tipo de cirurgia, como é feito, o procedimento médico, mas elas não se preocupam em saber como seria o pós-operatório. Para ter um bom resultado. Após a saída do hospital, como é que eu vou ficar, o que é que eu vou sentir? Se eu faço uma abdominoplastia, eu faço uma aplicação de reto abdominal, eu vou ter uma certa dificuldade em respirar, claro, pois se o meu músculo diafragma, que é o músculo da respiração, se ele faz uma impulsão com o abdômen enorme, né? O reto abdominal totalmente dilacerado, e de repente você faz uma aplicatura e essa pessoa começa a respirar com dificuldade, é lógico que ela vai se apavorar. Estou morrendo, estou sem ar, porque não tem uma angústia maior. Se ela vem antes do consultório, claro que os médicos, os cirurgiões plásticos são maravilhosos, eles dão todas essas informações. Mas parece que zera tudo. Na hora que você passa por aquela situação, você não sabe. Então, por exemplo, a gente tem equipamentos de expansão pulmonar, são aparelhos simples. Se você tendo um momento nessa paciente antes, o que você faz? Você explica. Olha, você vai fazer uma aplicatura. Se você vier a sentir um desconforto respiratório, o que você pode fazer? Não necessariamente eu tenho que estar com você. Aí você vai respirar dessa forma, você vai se comportar assim, você vai usar esse aparelhozinho, que é assim, que é assim. Então, assim, a gente vai oferecer recursos de alívio e de conforto.
Que maravilha. Né? E todos esses recursos você tem aqui na Nós clínica. temos todos e já Então, vamos disponíveis. finalizar. O que você oferece aqui na clínica? Eu vi que é uma clínica bem A montada. gente oferece linda. toda a parte de fisioterapia, respiratória, traumato-ortopédica, a gente faz pós-operatório de mastectomia, a reabilitação de cirurgia bariátrica. A gente tem um programa muito interessante aqui que é com idoso. A gente trabalha o paciente idoso, a gente faz. Porque o paciente, quando ele chega na determinada idade, e também quando ele tem algumas patologias assim, incapacitantes, eles se sentem muito assim, inválidos para determinadas coisas. Eu trabalhei muito tempo com cirurgia cardíaca e com paciente da terceira idade. Então foi que eu observei que eles tinham vontade de viver assim, aquele lado estético e tinham uma certa limitação. Porque, eu vou para uma clínica de estética, mas não é bem a minha praia, não é bem exatamente o ambiente que eu me sinto à vontade. Então a gente criou um programa aqui que a gente atende o paciente que tem qualquer patologia grave, um tanto que ele seja compensado, é claro, que ele seja um pneumopata, que ele seja um cardiopata, a gente faz um treinamento físico, é como se ele fosse fazer uma academia. Sim. Só que por ele ter uma patologia que limita, a gente faz esse exercício monitorado, com oximetria de pulso, verificando pressão arterial, conversando, né? Então a gente faz assim os exercícios de solo, a gente faz a esteira, que seria o aeróbico. Tudo aqui na clínica. Tudo. A gente tem um personal que faz o bem, avalia o paciente quando ele começa, faz um programa e nós executamos. Por que nós executamos? Porque nós não podemos fazer esse programa. Cabe ao educador físico, mas nós executamos porque a gente tem condição de avaliar sinais vitais, a gente tem condição de acompanhar esse paciente se ele tiver uma alteração. Então, aí depois, junto com esse pacote de atividades físicas, foi que a gente incrementou a parte estética. Então, esse paciente ele faz limpeza de pele, ele faz drenagem, ele faz massagem. Então, assim, a gente tem um grupo. Todos os cuidados. Exato, então a gente tem um grupo de idosos que é assim, eles adoram, é maravilhoso. E a gente também adora, são assim, nossos clientes do coração, né? Os pacientes xodózinhos, porque eles se envolvem, sabe? Sonham com cirurgia plástica, querem ver assim o movimento da clínica, né? Então, assim, é um dos trabalhos mais interessantes que a gente quer muito bem aqui na clínica. E por que foi criado isso? Porque como já eram pacientes nossos, quando eu e a Natália começamos a trabalhar com cirurgia plástica, a gente não quis perder esses pacientes. Então, a gente criou uma forma de estar com eles. E eles adoram, sabe? Eles vestem. Sem dúvida, tá perto de um doce lindo como você, realmente é um prazer muito grande. É muito bom, mas o nosso carro-chefe mesmo é a cirurgia plástica, a gente tem todo o cuidado. Tudo que é para ser feito por um paciente de cirurgia plástica a gente faz, sabe, assim, com todo carinho, com todo cuidado. Um pós-operatório, um atendimento da gente dura em torno de 1h30 a 2 horas, não menos que isso, porque a gente tem todo um programa já dos pacientes, então assim, a gente tem muito cuidado e tem sido o orgulho daqui. Pós-operatório de cirurgia plástica. Doutora Lorena, muitíssimo obrigada, foi muito esclarecedora e vale a pena visitar aqui a clínica, fazer uma consulta e se preparar para a cirurgia. É verdade. Muito obrigada por faz uma diferença. Com certeza. De nada, foi um prazer. Chegamos ao fim desse programa. Muitas matérias lindas e muitas outras virão semana que vem, que o programa está recheado de surpresas e os melhores lugares aqui em Fortaleza, as melhores lojas, tudo para você ficar Melhores lojas, hein? Como a W-Line Como a Skyler. e como a Jolie, que me veste. Isso, mas se alguém perdeu o programa, não assistiu o programa inteiro e ficou curioso, pode entrar no site do programa na íntegra, que é o www.estarbemtv.com.br. Além disso, você pode ver programas que passaram. E indica pro seu amigo também, gente, tem um programa muito bacana e a gente está super acessado. Além disso, tem o site da Invoga, que é o invogabrasil.com.br, e o do Bitspa, que é bitspa.com.br. A gente está todos os domingos no canal 15 da NET com o programa inédito. E de segunda a sexta a gente reprisa também às 10 horas da manhã. Muito obrigado, um ótimo domingo, uma ótima semana. O que não te dá. Tchau. Até semana que vem. Tchau, até semana que vem.